carequinhas e futuras carequinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, mais conhecida como Ademira, e este é mais um episódio do podcast Mulheres Carequinhas. Aqui você vai encontrar uma conversa franca e livre sobre alguns assuntos relevantes, o papo que você teria comigo na mesa de um bar. Estava aqui pensando que falta 10 dias para o ano acabar, 99% já do ano concluído com sucesso, mas um ano com altos e baixos, para algumas mais baixos do que altos, porém tenho certeza que com muito aprendizado. E foi pensando nisso que eu decidi compartilhar 12 coisas que eu aprendi em 2022. Não se esqueça de avaliar esse podcast, é só clicar na estrelinha. A primeira coisa que eu aprendi foi: sair sozinha é libertador. Quem acompanha a página desde o começo do ano vai lembrar do meu primeiro passeio sozinha. Eu escolhi algo leve, pois tudo que é novo é assustador, então eu decidi ir ao cinema. Lembro que eu estava recém-solteira e poderia fazer tudo que qualquer pessoa que acaba de sair de um relacionamento faz, que nada mais é do que sair demais, beber demais, transar demais com várias pessoas diferentes, festa demais, gastar demais, enfim, viver a 1000 por hora, né? E não que isso seja uma regra, tá? Mas é o tipo de coisa que acontece com a maioria. Comigo as coisas sempre foram assim depois de um término, mas dessa vez, não sei bem o porquê, eu simplesmente decidi que seria diferente e eu permiti que fosse diferente. E que bom que eu fiz isso por mim. Me permiti conhecer a minha própria companhia, sabe? Me mostrou que eu não devo esperar que ninguém seja responsável pela minha felicidade, porque isso é algo que cabe apenas a mim. E desde então eu encerrei muitos ciclos, eu venho escolhendo sempre em primeiro lugar a minha companhia, eu venho me escolhendo em primeiro lugar. Se você parar para olhar, tem pessoas que não sabem dizer qual é a sua cor favorita, sabe? Qual é a música favorita, filme, série, comida e etc. E isso a gente só descobre se autoconhecendo. Então fica a dica, permita se autoconhecer, porque é incrível. A segunda coisa que eu aprendi eu achei que tinha aprendido foi respeitar o meu tempo. Eu sinceramente acreditei que tinha aprendido a respeitar o meu tempo. Eu escrevi o roteiro desse podcast há aproximadamente 2 semanas atrás, e quando eu digo roteiro é mais um rascunho para me guiar sobre o que falar, porque o resto sai naturalmente. E foi muito doido eu ler o roteiro e perceber que, na verdade, eu não aprendi a respeitar meu tempo. Isso não passou de uma grande mentira da minha cabeça, aquelas coisas que a nossa mente inventa para nos deixar bem, sabe? Por muito tempo eu me culpei por coisas que não estavam sob o meu controle ou no tempo certo de acontecer, mas aconteceu algo há 4 dias atrás que me fez perceber que eu continuo me culpando por coisas que não estão no meu controle. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, eu fiz uma entrevista de emprego mês passado e há 4 dias atrás eu recebi uma resposta negativa da empresa, informando que no momento eu não fui aprovada e todo aquele blá 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 que só um RH sabe fazer. E quando eu recebi a resposta negativa da empresa, eu fiquei extremamente triste. Arrasada seria a palavra certa. Eu chorei, esperneei, surtei. Sabe o vídeo daquela bolsonarista de camiseta azul que chora com as mãos na cabeça olhando para o céu? Então, foi bem assim que eu fiquei. Simplesmente porque as coisas não saíram do jeito que eu queria, porque era o emprego dos sonhos, né? Eu dei o meu melhor naquela entrevista de emprego, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas simplesmente não era o momento para acontecer, ou somente não era para ser. Tem isso também, né? Isso é muito doido, porque em fevereiro de 2022 até novembro de 2022, eu jurava que tinha aprendido a respeitar o meu tempo, até chegar dezembro, o último mês do ano, e me mostrar que, na verdade, eu aprendi que não aprendi. Sacanagem, né? Então, o que fica de dica, fica de lição para 2023 para mim, para vocês, é que nem tudo o que a gente quer é de fato o que a gente merece ou precisa. A terceira coisa que eu aprendi foi: ser uma mulher carequinha não é fácil. Antes mesmo de cortar o cabelo, eu sabia que uma mulher careca sofria preconceito, o que eu não sabia que era tanto preconceito assim. Preconceito escancarado mesmo, sem nem se importar com o que você vai pensar e muito menos o que você vai sentir com aquela situação. O dia a dia de uma mulher carequinha é se deparar com pessoas que fazem comentários agressivos em tom de piada ou brincadeira,
aquele famoso preconceito velado, que te faz questionar se aquilo realmente está acontecendo ou se você está louca. Essa sensação é horrível. E eu só sei que depois de ler vários relatos lá na página, depois de passar por situações completamente desconfortáveis em 2022 por conta do meu cabelo raspado, eu descobri de fato que ser uma mulher carequinha não é fácil. A quarta coisa que eu aprendi é: ser uma mulher carequinha é incrível. Meu Deus, mas você acabou de falar que não é fácil. Sim, eu sei que eu acabei de falar que ser uma mulher carequinha não é fácil, porque realmente não é. Mas isso não anula o fato de que ser carequinha é incrível. Ser carequinha pode até não ser fácil, mas não é algo terrível ou impossível. Tem seus pós e contras, como qualquer escolha que a gente venha a fazer. Porém, eu me atrevo a dizer que existe mais pós do que contras, tanto que eu costumo dizer lá nas redes sociais da página que toda mulher deveria passar pela experiência de raspar o cabelo pelo menos uma vez, porque é simplesmente libertador a transformação que acontece num todo. Eu acredito que é extremamente necessário para uma mulher. Fora que a autoestima que eu tenho hoje foi graças ao meu corte de cabelo. Eu aprendi a amar cada detalhe do meu rosto e quem eu sou graças ao meu corte de cabelo. Percebi que existem pessoas preconceituosas e sexistas ao meu redor. Entender isso fez com que eu não me envolvesse com esse tipo de gente, graças ao meu corte de cabelo. Eu questiono por mais representatividade, e tudo isso é graças ao corte de cabelo, e mil outras coisas que eu poderia listar aqui tranquilamente. Então, sim, eu aprendi que ser careca é incrível e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. A quinta coisa que eu aprendi é que eu não sou obrigada a suprir as expectativas dos outros. Eu não sou responsável em contemplar as expectativas que colocam sobre mim. E se a pessoa ela espera algo de mim, isso é dela e ela que lide com isso. Acredito que viver para suprir as expectativas de alguém, para agradar alguém, é um fardo muito pesado para se carregar. E não é justo fazer algo assim com você, da mesma forma como eu olho e eu vejo que não é justo fazer esse tipo de coisa comigo. Então, desde que eu tenha responsabilidade afetiva, agora eu entendo que a expectativa do outro sobre mim, ela não me diz respeito. Isso é dela e ela que lide com isso. A sexta coisa que eu aprendi é que eu não devo comparar minha vida com o que eu vejo na internet. As pessoas, elas mentem muito bem. Nós pensamos em cada detalhe antes de postar um status, antes de postar uma foto, e aquela pessoa que a gente admira faz a mesma coisa, obviamente não seria diferente, e entender isso é importante. É maneira de admirar, se inspirar, mas com cautela para não endeusar. Afinal, até que ponto aquilo ali que eu tô vendo é real? E eu estou falando de um corpo estruturado quando existe um Photoshop por trás. Eu estou falando de um celular ou um tênis do ano quando existe parcela de 500 vezes por trás, o que não desmerece a aquisição da pessoa, não desmerece a compra que a pessoa fez, independente da quantidade de parcelas. Mas isso prova que não é tão simples assim quanto faz parecer ser. Nem tudo são rosas. Então, não se comparar é uma das regras básicas de sobrevivência da vida. A sétima coisa que eu aprendi foi ouvir a minha intuição. Sabe aquela vozinha na cabeça que fala: não vai por aí, não faça isso, evite fulano, se afaste de ciclano? Pois é, ouvir essa vozinha tem me ajudado em muitas situações. Eu aprendi a ouvir a minha voz interna indicando caminhos. Então, fica a dica, ouça a sua intuição. A oitava coisa que eu aprendi foi que dá para confiar nas pessoas, mas nem tanto. Um pezinho atrás é sempre bom hoje em dia. Então, fica aí mais uma dica. Nono, aprendi que a autoestima é que nem uma montanha russa e fica nesse processo. Tem dias que tá lá em cima, tem dias que tá lá embaixo e tá tudo bem. Entender esse processo deixa as coisas tudo bem. E por falar em autoestima, quem diria que um cabelinho na régua poderia interferir tanto, né? Tem dias que não estou nada bem ou nem tão bem assim, mas é só cortar o cabelo que a autoestima fica inabalável. Aquela coisa de tenho mil problemas, mas não estar com o cabelinho na régua não é um deles. Enfim, acho que entender esse processo da autoestima faz muita diferença. Décimo, aprendi a amar e a odiar a minha faculdade.
na mesma intensidade, na mesma proporção. Não é fácil. Aprendi que trabalho em grupo é horrível, que lidar com pessoas é extremamente difícil. Então, fica a dica para 2023, quem vai estudar. Analisa bem quem você escolhe para colocar no seu grupo, porque não é nem um pouco fácil. 11º, aprendi a cortar gente ruim pela raiz, sem medo de deixar ir. 12º, e por último, para finalizar, as 12 coisas que eu aprendi em 2022 é: a nossa mente pode ser a nossa maior amiga e a nossa maior inimiga, mas acima de tudo é o nosso maior potencial. Então, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias sombrios, jamais duvide do seu potencial, de quem você é e de onde você pode chegar, beleza? Esse foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que eu me permiti olhar mais para dentro, foi um ano que eu me perdi, mas também me encontrei. A vida não é fácil, mas de tudo a gente tira alguma coisa. E é isso. Segue a página aqui no Spotify e nas demais redes sociais. Não esquece de avaliar o podcast. Um grande beijo e até o próximo episódio.